Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Conectados pela Palavra. É um privilégio grande estar aqui com todos vocês e de antemão já quero te agradecer por nos permitir entrar no seu smartphone, na sua TV, no seu canal, na sua família, no seu lar. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar conosco. Fique conosco, porque hoje nós estaremos fazendo um programa perfeito, um tema muito bom, onde a gente vai discutir assuntos reais, assuntos práticos, e vai poder estar te auxiliando se você, por exemplo, tem um filho com qualquer distúrbio ou qualquer situação atípica. E o programa de hoje, ele é um programa onde a gente vai falar de autismo na escola e a importância da família no acompanhamento. Hoje, a escola, ela tem um grande desafio e também uma grande oportunidade. Porque quando a escola, ela entende que os professores, o ambiente e a própria escola precisa se adequar para incluir, ela faz um bom papel para a sociedade. E uma oportunidade é que ela tem a oportunidade de transformar crianças atípicas, através da inclusão, em crianças produtivas. Então o tema de hoje, ele é um tema muito bom, onde a gente vai falar de vários assuntos, de vários aspectos, com casos reais. E eu estou com a mesa hoje muito boa, muito recheada. Nesse momento, eu estou aqui com a doutora Gabriela Valença, teóloga, neurociência. Seja bem-vindo, Gabi. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado, Carlos, pelo convite, né? Que hoje eu possa, através da minha palavra, contribuir e ajudar muitas mães que às vezes não sabem como lidar com esses comportamentos desafiadores. E eu estou aqui para isso, para agregar e para ajudar. Só as mães não, né? A família e a todos que têm interesse em saber. Também estou aqui com Manuela Novaes, especialista em estresse tóxico. Já ouviu falar nisso? Bom, eu estou aqui hoje para aprender. E também ela é especialista em neurociência e em desenvolvimento de comportamento infantil. Seja bem-vinda, Manu. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui conversando com vocês para compartilhar um pouco do que a gente aprende há alguns anos sobre a importância de um lar funcional, de atender às necessidades da criança, olhar para as necessidades principalmente emocionais e poder contribuir para o desenvolvimento integral, né, desse ser que está nascendo e precisa florescer na vida adulta. E também Keline Barros. Acertei, né? Acertou. Neurociência também, em trauma, que eu não sabia que existia, mas tem. Agressividade infantil, olha só. Agressividade, ou seja, comportamental. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Carlos. É uma honra, é um prazer estar aqui. Poder dividir esse conhecimento que eu, como mãe, né? A gente estuda para tudo, menos para ser mãe. Perfeito. E eu confesso que eu comecei essa jornada estudando para ser uma mãe melhor e descobri que era muito mais sobre mim do que sobre meu próprio filho. Então a gente vai falar muito sobre isso aqui também, sobre a agressividade que a gente também tem dentro da gente e muitas vezes não sabemos como usar isso a nosso favor. Obrigada. Verdade. Eu queria abrir o programa assim, colocando já uma questão para a gente discutir aqui. Já existem estudos, né? Mas já existem estudos consolidados se a criança ela nasce autista ou se ela se transforma, ela aprende aquele distúrbio, ela vive aquele distúrbio. O que é que a ciência diz sobre isso já? Hoje tem estudos, né, que revelam na neurociência que na verdade, a criança, ela começa a se formar desde o ventre da mãe. Então, ali, o que a mãe está passando, a criança, ela sente tudo. Então, várias doenças, né, já vêm, às vezes, da saúde mental, do dia a dia daquela mãe. E a gente nem imagina isso, né? Quando eu me tornei mãe, eu me preocupava com tudo, né? Com quarto, com roupinha de criança. Então, assim, é o que a maioria das mães, quando tá grávida, já bate o medo, né? Será que também vou ser uma boa mãe? E aí a gente pensa em fazer quarto, em roupa, em tudo, menos em cuidar da nossa saúde mental. Porque a nossa saúde mental reflete na saúde mental dos nossos filhos que estão no ventre.
E aí, o que é que acontece? Geralmente, a criança que ela é atípica ou ela é neurodivergente, ela não começa quando ela nasce, ela já começa na barriga da mãe. Então, o que é que nós, enquanto mães, o que tô falando da maternidade, tá, gente? Porque quem a gente passa 9 meses com o bebê é a mãe. Então, o que é que a gente, enquanto mãe, a gente pode ajudar os nossos filhos a terem um equilíbrio mental, né? A nascerem mais tranquilos. Geralmente a gente faz meu bebê não dorme. Geralmente tem aquela mãe que diz, meu bebê troca o dia pela noite e não dorme. Então, sempre como Kelly falou, né? A maternidade não é sobre nossos filhos, é sobre a gente. Geralmente a gente tem uma mãe que não dorme, é uma mãe que está estressada, é uma mãe que está muito no automático. E a criança, ela está conectada 100% ali com a mãe. Então, ela nasce, ela ainda não sabe quem é ela e quem é a mãe. Então, ela está sentindo tudo que a gente está sentindo. Então, para a gente criar um ser humano saudável, primeiro a gente tem que olhar para a gente e a gente tentar ser saudável. Então, aquela criança, ela tá refletindo a gente. Então, a mãe que tá estressada, tá muito no automático no trabalho, tá pensando muito no entorno, aquela criança, ela vai ser uma criança mais estressada, vai ser uma criança que sim, vai demorar para dormir, vai ser uma criança que vai chorar mais. Então, o poder, que eu falo, o poder tá na mão da gente, sim, disso sim, né? A gente pode diminuir. A gente está aqui para reduzir danos. Não é a educação perfeita, porque não existe mãe perfeita. Eu não sou perfeita, eu vou errar. Mas pelo menos a gente precisa saber o caminho a se seguir. Eita, errei, o que é que eu posso fazer diferente da próxima vez? Mesmo assim, a gente não vai deixar de errar, tá? A gente vai fazer errado, mas a gente sabe onde a gente está errando. Então, a gente vai reduzir os danos da saúde mental dos nossos filhos. E hoje o que a ciência traz, né, Gabi, é que existe a genética, sim, mas também existe a epigenética. A epigenética é exatamente o ambiente. Então, a criança, ela já vai nascer com temperamento, com gene, né, do autismo, por exemplo, mas o desenvolvimento mesmo, ele vem dos dois, da união dos dois. Então, é da genética junto com a epigenética. Então, por isso que, né, como a Gabi trouxe lindamente, a gente cuidar desse ambiente é algo, assim, muito importante para a gente conseguir faz a diferença, danos, né? Ajudar no desenvolvimento desse ser humano. Só que tem um grande segredo aqui, que é cuidar da mãe. Então, às vezes, a gente coloca essa carga de uma mãe, aí tem que ter uma gestação com cuidado, tem que ter... Mas muitas vezes no puerpério mesmo, né? Que é logo quando o bebezinho nasce, aquele período ali... As mães, normalmente, elas não têm esse suporte. A gente chega para visitar um bebê e a gente cuida do bebê, mas não olha para aquela mãe que está precisando de ajuda. Então, se a gente quer realmente cuidar desse ambiente, a gente vai começar cuidando dessa mãe. E aí é algo, assim, de responsabilidade de toda a sociedade, para que essa criança se desenvolva bem. Eu nunca vi tanto pós-gravidez depressiva, né? Não surgiu, tá surgindo muito, né? Você vê que a mãe, depois que ela tem o bebê, ela não quer o bebê, ela né, começa a se distanciar. Por que isso, hein, Manu? O que é que a gente pode explicar? Eu acredito assim, antes a gente tinha essa aldeia que dava o suporte, né, para essa mãe. Então, era uma mãe que morava próximo da avó materna, que podia contar com ajudas que hoje são mais limitadas. Então, é uma mãe que ela vive numa sobrecarga, porque às vezes ela é a provedora, às vezes ela é a que dá conta de tudo, e a gente vê que esse amor sacrificial, que a mãe renuncia a si própria, ele não é sustentável e não é saudável. Então, essa mãe precisa olhar para si, nutrir o autocuidado, que precisa ser diário, né, dentro das condições. Mas eu acredito que vem muito disso, dessa falta de rede de apoio e dessa sobrecarga pelo contexto hoje que as mães vivem. Então, a gente até observou numa roda de conversa com mães atípicas o nível de sobrecarga delas e de... como é que eu posso falar? Tóxico, do né? estresse que elas tóxico vivem, que elas né? vivem. A gente fazendo um paralelo de mães típicas e neuroatípicas, a gente vê muito claro o nível do peso que elas carregam. E elas são mães que abdicam de tudo, mas não tem quem olhe por elas. E isso é adoecedor. A conta chega, né? Não tem como você não cuidar dessas mães para que elas sejam capazes de dar o melhor dar o melhor para os filhos. Uma coisa que eu tenho notado é o seguinte: quando aquela mãe que está muito sobrecarregada, que está muito estressada, como o Carlos disse, que chega a ter uma depressão. Então, geralmente, filhos de mães com depressão, geralmente têm algum diagnóstico. Por quê? Porque ali aquela mãe, ela tá tão sobrecarregada que ela não consegue nem olhar para ela, como é que ela vai olhar para o bebê? Se ela não consegue nem se acolher, como é que ela vai acolher o outro? Então, eu vejo que uma mãe muito sobrecarregada ou uma mãe no puerpério com depressão,
É uma mãe que, ela sem perceber, tá? Ela sem perceber, ela coloca aquela criança na rotina dela. Ela não se adapta, como o Carlos falou, achei muito interessante quando ele falou, a gente tá aqui para se adaptar à criança autista, porque a gente tem a consciência de que o adulto tem que se adaptar à criança. A criança não consegue se adaptar ao adulto. Até a imaturidade, ela não entende. Então, assim, quando o adulto, ele tem essa consciência que ele tem que se adaptar àquela criança ela vai crescer saudável. Quando ela vai se adaptar às necessidades, certo? Quando ela vai se adaptar, quando aquela mãe ou a família se adaptar às necessidades da criança, geralmente é uma criança que cresce saudável. Agora, quando a criança ela precisa se adaptar à família, que ela não tem estrutura emocional para isso, então ela vai ter algum diagnóstico, ou ela pode ser neurodivergente, porque ali ela está se adaptando a uma família muito estressada, a um pai que briga muito com a mãe, a uma mãe que deixa a criança sozinha chorando no berço. Então, é tanto que o autismo, geralmente, a gente só dá a partir dos 2 anos, porque os 2 primeiros anos da criança, ele é primordial para definir o resto da vida. Veja que coisa séria e que coisa importante, né? Os 3 primeiros anos são os 3 primeiros anos mais importantes da vida do ser humano. E já tem estudos mostrando isso. Por quê? Porque a criança, ela passa por muito estresse, ela não consegue falar. Hoje, se eu passar por um estresse, eu falo. Então, o trauma não fica em mim, porque eu tô botando pra fora. Mas aquela criança, ela tá chorando, ela tá tendo uma sobrecarga muito pesada e ela não consegue externar só através do choro. E muitas vezes aquele choro não é acolhido, ela é deixada sozinha. Então, o trauma vai se instalando, e aquela criança... Às vezes a gente não sabe se é uma criança traumatizada, se é uma criança que tá com autismo, se é uma criança que tá com TDAH, a gente não sabe. Mas que ela tá sobrecarregada do estresse que estão passando por ela, através do ambiente que ela está inserida. Isso é muito importante, a gente saber isso. Ter essa consciência que antes a gente não tinha, né? E assim, isso é tão importante que você está falando, isso aí é né? fundamental, eu acho. É fundamental, porque é algo interessante quando ela fala da relação do ambiente. Fugiu agora só o que eu ia trazer, mas... O ambiente que a criança está é fundamental para estruturar a saúde mental dela. Porque é uma criança que é acolhida. Então a gente defende que o ambiente que a mãe vive é fundamental para o nascimento do filho. Porque a mãe, ela é um guia. Né? A gente traz a mãe, porque normalmente a mãe é o cuidador principal, né? Dentro do nosso contexto, da nossa sociedade. O que acontece muitas vezes é a gente invisibilizar essa mãe. Então, se eu quero cuidar dessa criança, até mesmo, né, com um tema que é autismo na escola, então a escola ela é secundária, a base ainda está dentro de casa. E a Gabi, ela trouxe em relação aos 2 primeiros anos, que é o que a gente estuda sobre apego seguro. Então, a gente sempre fala, criança antes dos 3 anos não precisa de escola. Lembrei o que eu ia falar, né, que ela estava falando deixar o bebezinho chorando. E existe um estudo, até no livro da Sui Gerhard, que é uma grande, né, neurocientista, porque o amor é importante, e ela fala muito sobre isso, que um bebezinho, por exemplo, uma mãe que teve uma gestação, normalmente uma gestação mais... agitada, né, dentro de um contexto, muitas mães hoje, né, quando você fala, por que tanta mãe hoje tem depressão pós-parto e antigamente talvez a gente não via? Porque hoje as mães estão trabalhando até os 9 meses. A gente vê a mãe inserida no mercado de trabalho lá, vivendo aquilo ali, então o bebezinho ele vai sentindo, e naturalmente, como ele absorve tudo já desde a gestação, quando ele nasce, ele vai nascer, isso é ciência, um bebê mais, que chora mais sensível, né, que a gente chama de temperamental. Ele vai nascer, por quê? Porque ele já identificou, mesmo aqui dentro, tem alguma coisa lá fora que é perigoso pra mim. Né? Eu vou sobreviver a esse mundo? Será que alguém tá olhando pra mim? Por quê? Porque a gente, como ser humano, a gente nasce com uma necessidade básica. Então, assim, algo que Deus nos fez assim, com necessidade de pertencimento, de ser visto e amado. Então, se eu sinto dentro da barriga da mamãe que a vida é acelerada, será que eu tô seguro? Será mesmo que eu vou ser visto aqui? Então, ele vai ser um bebê, naturalmente, que chora mais, que demanda mais. E aí, o que acontece, né? Quando a gente fala de agressividade? Como nós, agora eu trago da nossa história, da nossa infância, porque também é algo que, tudo bem, antigamente não tinha, mas o tanto que essa mãe, aqui eu tô falando de trauma transgeracional, o tanto também que na geração da minha mãe, ela teve que colocar tudo pra dentro, engolir e aceitar. E aí chegou uma hora, gente, que essa conta não vai fechar, vai chegar, chegou. E aí, a cada geração, se a gente não trata, por isso que eu sempre falo, essa é a primeira geração que Deus tem despertado pais e mães pra gente poder fazer uma história diferente lá na frente. Mais saudável. Porque senão a gente vai passar de novo nossos traumas pra esse filho que vai reverberar mais uma vez em mais uma geração. Então, hoje, as mães, nessa sobrecarga, tanto da questão transgeracional, do que eu já venho trazendo e tudo isso, cheguei aqui, e aí Deus manda essa criança, que eu sempre falo, gente, as crianças neuroatípicas, elas são muito
muito, muito especial. Por quê? Porque elas são sensíveis e elas são capazes de perceber e identificar um ambiente muito mais do que uma criança Isso. típica. Então, a sensibilidade sensorial dela na escuta, no olhar, ela percebe esse mundo tão desacelerado como a gente tem vivido. E é um convite para essa mãe dizer assim, ei, dá pra gente olhar para essa história de novo? Dá pra olhar para esse filho? A gente fala, ai não, ele parece estar chamando a minha atenção. Dá pra olhar para ele de verdade? Vamos lá? Ele quer? E se esse bebezinho que já passou por essa gestação dessa mãe nesse contexto e chega aqui e recebe o apego seguro, a calma, a regulação dessa família, ele vai conseguir trazer. A gente consegue acalmar esse bebê. Então, é um estudo muito lindo da neurociência. Quando eu li isso, eu disse, mesmo aquele bebezinho que nasce, que chora, que demora para dormir, se ele tem um adulto regulado, capaz de guiar ele, porque a gente fala assim, a gente não controla as emoções, a gente regula. Então, a gente vai navegar por esse sistema nervoso. Aprender. Isso me leva muito na Bíblia, quando a palavra diz assim, sobre o guiar, né? A palavra vara até, que a gente usa muito, achando que é para bater em criança, mas a palavra vara no Provérbios, né? Que é a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma. Então, a vara que é shebete, que se refere ao bastão, que os pastores usavam para guiar, como a gente vê em Salmos 23, Orientar, né? discipular. Que é a tua vara e teu cajado me consolam, Senhor. Então, é direção e proteção. Então, se eu chego aqui, porque eu sempre falo, assuma a posição que Deus te chamou. E assim, a nossa missão como mãe é de guiar e proteger. Só que a questão aqui eu não tenho como guiar uma criança para um lugar que nem eu estou. Isso. Então, acontece que a mãe sem repertório emocional, porque lá atrás, na geração passada, também a gente não teve essa base educacional, e aí chega um bebezinho sensível que faz esse convite assim, mãe, dá pra gente olhar pra isso? É um convite mesmo, dizer assim, olha mãe, tá difícil mesmo, eu já tô sentindo isso tudo desde a gestação, a gente pode parar? E essa mãe tá assim, ó. E aí ela acaba entrando no caos da criança ao invés de ser o guia onde eu vou, porque eu sou o cérebro maduro da relação. Então, eu vou trazê-la de volta para minha calma. A gente chama esse processo de corregulação emocional, que é você conseguir emprestar o teu cérebro para aquela criança em desenvolvimento. Se a gente faz isso através do apego seguro, né, que é ali o colo, né, como a Gabi traz, vem do colo cura. E aí, por isso que eu já comecei falando, agora é impossível essa mãe conseguir fazer isso se a gente não ajudar ela. Por quê? Porque ela também não teve esse repertório. Por isso que eu falei pra você aqui, né, quando eu cheguei, eu sou uma mãe que eu busquei fazer diferente. Eu fui lá estudar achando que eu ia aprender pra educar meu filho, pra lidar com os comportamentos desafiadores que os 2 anos nos convidam. E aí eu vi que essa história era minha. Foi quando eu olhei pra minha infância também. Isso, e eu não tinha percebido tantas coisas que haviam acontecido comigo. Então eu tive que aprender pra poder ensinar. Lindo, Coisa perfeito. boa, perfeito. Quando a gente vai olhar, por exemplo, uma criança que ela tem um estresse tóxico, para a gente falar para o público, quais seriam essas características? Aproveitando o que Gabi falou, desde a gestação, a criança ela recebe todo o cortisol que a mãe transmite. Cortisol, é bom dizer, porque tem gente que não sabe, né? Que é o hormônio do estresse. É o hormônio do estresse, é uma resposta natural, é o hormônio que está linkado com o estresse. Então, assim, essa mãe, quando ela passa por fatores estressores, situação de negligência emocional, de violência, seja verbal ou física, o corpo dela fica inundado pelo cortisol e isso automaticamente vai para o bebê. Então, o bebê que chora muito, né, é um bebê... O que é que acontece? Quando ele está com um corpinho cheio de cortisol e o corpo dele não está preparado para essa quantidade, vai ser um bebê que vai responder no comportamento. Então, aquele bebê que chora mais, ele precisa de mais acolhimento, de mais atenção. Aquela criança que desafia mais, né, fica mais reativa, ela precisa de mais compreensão, de mais vínculo e conexão com esse pai e com essa mãe. Por quê? A criança ela só se desenvolve quando a base é uma base de segurança. Quando ela se sente acolhida, vista, como a Kelly falou, e num ambiente de segurança, um ambiente hostil, de violência, seja ela verbal ou não, física, ela vai simplesmente bloquear o aprendizado. Ela vai ficar no modo luta e fuga, que a gente fala, que é um modo de sobrevivência. Então, o corpo da gente, ele tem uma área que é a nossa amígdala, né, amiga? Que ela detecta quando a situação é de perigo ou não.
E a gente só consegue se desenvolver num estado de segurança, de se vincular e aprender. Então, quando ela está no modo luta e fuga, ela só vai se defender. Por isso que é uma criança que chora mais, que se comporta de forma mais... que demora para dormir. Fica mais hipervigilante, ou seja, é uma criança que não vai relaxar, né? Então, assim, esse estresse tóxico, ele compromete a criança como um todo, porque não deveria ser o contexto de vida que ela está vivenciando. Mas é uma resposta natural do corpo a algo que ela não está dando conta de suportar, entendeu? Não, então eu imagino uma criança, por exemplo, que ainda não está diagnosticada, mas que é uma criança tóxica que você joga ela na escola. Imagina, que loucura. A palavra é essa mesmo, você joga ela na escola. É uma forma assim, os pais não sabem como lidar e colocam Isso, na escola para ver lá. se vai desenvolver, só que a escola... Eu acho que a criança piora dessa forma, né? Porque por mais que, deixa eu só falar, por mais que a escola tente ali acolher, não é o amor da mãe. Não é aquela voz que ela escutou 9 meses. É aquela criança que está estressada, mas que a voz da mãe, né, a calma da mãe é que vai acolher. Porque ali é um ser humano que está ali na escola, é um ser humano que até tenta, mas aquela criança, como ela está muito nova, ela não tem um vínculo ainda. O primeiro vínculo de segurança de uma criança tem que ser os pais, porque a partir desse vínculo, ela vai saber se vincular com a sociedade. Eu vejo muito, minha filha tem 5 anos, e tem algumas crianças na sala dela que são muito antissociais, às vezes não sabem se relacionar. E aí as mães ficam perguntando, o que é que está acontecendo com meu filho? Aí eu olho assim, para você olhar seu filho na relação com a sociedade, olhe para sua relação com ele. Como é a sua relação com seu filho? É uma criança que passa a tarde na tela, é uma mãe que trabalha muito, então ela não tem relacionamento com a criança. Então a criança ela não vai saber ter relacionamento com os amigos. E ela, por que meu filho não tem aquela criança que não se relaciona direito com os amigos, que não sabe? Tem um grupinho, ela sempre fica sozinha ali. Então, antes de se questionar, seu filho, que se questione como é a minha relação, porque a primeira relação é de uma mãe e um filho. Aí ele vai mamar ali, ela vai falar, vai olhar no olho dele, né? Então ele vai crescer com quem é o primeiro relacionamento? É a mãe e o pai, mas é a mãe, porque a criança já nasce assim, dentro da mãe e já vai pro peito, né? O ideal, né? Porque é aquela ideal. Então, assim, a primeira relação é como é que você vai conduzir essa criança. Então, como você vai escolher, que é uma escolha, como você vai escolher conduzir aquela educação, vai ser como ele vai se conduzir com o mundo. E há um tempo determinado para todas as coisas, isso. né? Quando a gente fala que a criança ela não precisa de escola antes dos 3 anos, quem precisa é os pais, normalmente. Há um tempo determinado para tudo. A gente tem muito assim, uma coisa que eu vejo, né? Da socialização, do desenvolver. Mas o desenvolver, ele começa dentro da nossa casa, nessa relação, nessa base. Por quê? Porque quando eu chego na escola, eu chego seguro. Isso, e exatamente. essa segurança que, né? A gente fala da teoria polivagal, que é a segurança do sentir, é que vai fazer essa criança conseguir se relacionar, transbordar no seu potencial. E um professor, por exemplo, dentro de uma escola, claro que quando a gente fala de autismo na escola, o professor, a escola, ela pode ser uma testemunha auxiliadora. O que é isso? Pra gente não se educa a criança sozinha. É preciso uma aldeia inteira. Então, quando a gente vê uma criança vivendo... Porque aqui a gente separa, o diagnóstico ele existe. Mas antes da gente diagnosticar a criança, a gente precisa olhar para o ambiente. Primeiro eu ajusto o ambiente, é algo que eu faço. Quando a família ela vem primeiro para o educador parental, a gente vai ajustar o ambiente. Vamos ajustar o ambiente, vamos conversar com essa mãe, vamos ver como é a dinâmica dessa família. E aí, quando a gente ajusta o ambiente, a gente já vê uma redução de comportamentos desafiadores. E aí, sim, aquela sensorialidade, né, a sensibilidade que a gente vai ali identificar para poder ajudar ainda mais essa criança. É quando vem o diagnóstico. Mas antes de diagnosticar, a gente precisava realmente olhar para isso. Então, a escola, ela pode ser, sim, uma testemunha auxiliadora, ou seja, alguém em que eu posso contar. A criança, ela precisa ver alguém, um porto seguro. Será que eu posso contar? E aí uma aldeia, né? Por isso que a gente fala do projeto Ninho Evoluído. Porque não se materna sozinha, nós somos a espécie mais evoluída do planeta. Então, uma mãe, por exemplo, quando eu trago, assim, nos estudos, um filhote de uma onça, por exemplo, no leite materno dessa onça, a gente vê ali 80% de gordura. Ou seja, esse filhote de onça, ele consegue ficar sem se alimentar por muito mais tempo. É o tempo que a mãe sai para caça e volta, né? A mãe onça. Nós, seres humanos, só temos 8% de gordura no nosso leite materno. Então, essa criança ela vai sentir fome mais vezes, ela vai demandar. E essa mãe não tem como sair, porque ela precisa suprir. E aí é quando a sociedade entra, e aí a escola entra, e ela pode ser, a igreja entra, né?
a comunidade entra, os parentes entram aqui para poder trazer suporte para essa mãe. Então, a escola, ela pode, sim, ser um suporte, muitas vezes ser uma testemunha ali daquela criança que está vivendo uma situação adversa, que hoje tem estudos sobre ACEs, né? Que situações adversas na infância, que é o trauma, né? A gente tem esses estudos. Então, se eu, como escola, consigo amparar e dizer assim, olha, aqui você está seguro. E tem um estudo também da Deb Dana, que ela fala assim, um adulto regulado, ele é capaz de regular uma turma inteira. Por quê? Porque essas crianças, principalmente as crianças neuroatípicas, elas têm o que a gente chama de neurocepção, né? Neurocepção. Eu consigo captar o ambiente com muito mais precisão do que... Então, eu percebo, eu sinto. Elas são sensíveis a esse ambiente. E se eu tenho um professor também, porque esse professor normalmente é uma mãe que deixou o filho em casa, né? Que já teve toda uma rotina até chegar na escola e lidar ali com 30 crianças. E às vezes eu falo assim, não, mas você está falando de eu tenho 30, ok. Mas se eu consigo também olhar para esse professor, oferecer para ele autocuidado e mostrar para ele que um adulto regulado é capaz de regular, porque essas crianças vão sentir a sua calma, então você consegue trazer essa criança para você e ser esse espaço seguro também dentro de uma escola. Porém, a gente vai, como essa testemunha auxiliadora, reduzir danos, fazer o melhor que a gente pode para que essa criança tenha uma referência. Até que você disse com a diretora ontem. Ela vai ter uma referência, ela vai saber que existem 2 caminhos aqui. Ela já não vai estar num ambiente de que é só isso mesmo que existe? Será que tá todo mundo assim? Não tem uma pessoa que eu possa olhar e dizer assim, ali é um porto seguro. Eu gostei, sabe? Ter o vínculo com o professor como existe inúmeras vezes. Só que acontece que o professor tem pouca informação sobre isso. Também não tem repertório porque tem a história dela, né? E aí em casa, quando a gente vê uma mãe também tentando dar conta de tudo. Então é um sistema onde a gente vai precisar trabalhar. E a criança paga por isso, né? Então a gente para pensar que, por exemplo, a gravidez, ela já é uma gravidez de muito cuidado já a partir dos primeiros meses. Decisória. Mas tem Decisória. comunidade. E aí depois do nascimento, existe uma preparação. Olha, eu nunca tinha analisado por essa ótica. Porque aí me ajuda a compor uma resposta. Isso. Por exemplo, a gravidez, a mulher está grávida, ela vai começar o processo de gravidez dos 9 meses. Então, a partir dali, ela já precisa começar a regular toda a sua vida. Para se preparar para receber. Para receber. A história Depois- de vida começa aí. Pronto. Isso. Depois que ela recebe, ela tem 3 anos total de dedicação. Perfeito, Carlos, exatamente. Para que ela analise o que ela era, Isso. como ela tá e o que é que ela quer. Isso para tentar regular Aquela criança. junto com o leite materno. É isso mesmo. Exatamente isso. isso. Como Kelly disse, né? Até tem na Bíblia, existe tempo para tudo debaixo do céu, né? Eu não sei qual é o versículo, mas tem um versículo que está na minha cabeça que, resumindo tudo, veja, quando a gente faz... Hoje, o que a neurociência traz hoje, se você ler, tem na Bíblia, tem no Provérbios 17:6, que diz assim, a glória dos filhos são os pais. Isso aí resume tudo. A glória dos filhos são os pais. Provérbios 17:6. Por quê? Porque, veja só, é responsabilidade. Aí agora você, Gabriela, você está falando isso. Não, a gente está na Bíblia. Provérbios 17:6. Os filhos são o resultado dos pais? Sim. Existe um livro que eu li também, As 7 Necessidades Básicas da Criança, que é de um pastor. Ele fala. Até ele fala assim, que eu concordo com ele. Ele fala assim, o que o ser humano vai se tornar profissionalmente depende do pai. Porque se o pai passar aquela criança dizendo assim, você não dá pra nada, você não vai ser nada, você não tem capacidade pra nada, vai ser a voz interna daquela criança pro resto da vida. Então, ela vai se sentir incapaz de passar em qualquer coisa. A autoestima da criança e a segurança, ela vem através da boca e do tratar dos pais. Engraçado, né? Você falou isso agora, eu vim aqui olhar o versículo, né? Aí olha como tá na minha Bíblia, tá assim, ó. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos filhos. Os pais são orgulho dos filhos. Quer dizer,
vem da transcendência. Isso. Toda histórico. E veja só, é já toda, tem isso, e é verdade. né? A nossa Então já história- existia isso, né? Veja que esse Provérbios ele é muito forte, porque ele fala da descendência, e Deus vem muito falar da descendência, né? Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, é uma linhagem. Ali, a dor, como a gente fala, a dor, vai se passando, né? Um erro, a dor vai se repetindo. Você vê ali a história até de Jacó com os filhos. Ali os filhos eram todos feridos, né? E aí passou a ferido para os filhos e vinha um. Que era assim, que vinha um diferente, né? Que foi José, que ele realmente tratou com amor. Que foi, veja só, que dizem que o amor estraga, mas Jacó tratou José, que era o filho amado na Bíblia. Quem é o filho amado? José. E os outros eram o quê? Problemáticos. Por quê? Porque não sentiu amor. E o amor cura uma multidão de pecados, né? Isso tem na Bíblia também, né? É, Kelly? 1 Pedro. Assim, os filhos de Jacó, porque eram problemáticos? Porque Jacó só olhava para José. O problema dos filhos de Jacó não era Jacó, era José, né? Não era Jacó. Era a preferência que ele tinha com José, que causava raiva nos filhos. Ou seja, ele não se sentia amado por Jacó, porque realmente Jacó fazia questão de glorificar José e diminuir o resto dos irmãos, né? Então, veja que já começa isso lá atrás na Bíblia. Então, o que a neurociência mostra hoje, até o exemplo da história de Jacó, né, e de José, reflete o que a gente traz hoje. Que o amor não estraga, que o amor fortalece. Veja quem José se tornou, o que José passou, né? E ele estava forte, ele estava seguro, porque ele recebeu o amor suficiente para ter resiliência, lidar com as dificuldades da vida. Que é o que a gente... as pessoas, como a gente vê hoje, as pessoas, às vezes, muito fracas emocionalmente, como o Carlos até falou, né? A gente com depressão, a gente muito sem repertório emocional. Por quê? Porque a gente foi mandado engolir o choro, a gente não pode sentir, a gente foi muito reprimido, a gente não sabe lidar com as nossas emoções, então a gente não lida com as emoções dos nossos filhos, né? É sempre sobre a gente, né? Educar um filho, minha gente, não é sobre o filho, é sobre nós. E as crianças neurodivergentes, elas vão fazer esse convite lindamente. Elas estão fazendo Tem isso. um livro, né, até do Dr. Gabor Maté, que é Mentes Dispersas. Ele fala sobre o TDAH. E ele conta de uma filha que tem TDAH e ele fala, eu percebo o meu ambiente através do olhar da minha filha. Porque uma coisa muito pequena ela percebe e traz isso, assim, através do comportamento. Por isso, quando a gente estuda comportamento, a gente sabe que todo comportamento é uma comunicação. Então, as crianças, até mesmo aquelas que não, que a gente chama, né, não verbal, elas vão comunicar, elas comunicam através do comportamento. Se eu tenho um adulto consciente que eu vou olhar para esse comportamento, né, entender a causa e tratar na raiz, eu vou conseguir até mesmo uma criança neurodivergente desenvolver habilidades sensacionais para que elas sejam, assim, essa potência no mundo que elas são. É verdade. O que me impressiona é justamente isso, é que eu não tinha essa visão de que os pais eram fundamentais, né? Por quê? Porque a gente hoje tem uma sociedade que ela preenche os filhos com a falta de tempo. Eu não vou chegar com isso. Eu não tenho tempo, eu vou dar. Isso. Eu não tenho tempo, eu vou dizer sim. Eu não tenho tempo, eu vou deixar seguir. Eu vou compensar. Perfeito. E aí ela cria uma construção horrível, né? Porque o filho, ele vai crescer totalmente distorcido. Isso. Ele vai crescer com sim. Eu sempre falo assim, ele vai crescer com sim. Por outro lado, a gente para analisar que os pais hoje, as famílias hoje que são atípicas, elas acham que a importância da terapia é só da instituição ou da própria escola. E não é isso. É porque a gente vem de uma construção equivocada que meu filho, se ele tem algum desafio, algum problema, então a psicóloga resolve, o profissional dá conta, e eu não preciso me esforçar para olhar para mim e para ver o que eu preciso mudar para que ele seja alcançado através da minha mudança. Então, quando a gente fala de educação parental, é esse olhar para a gente, para os nossos padrões, para os nossos traumas, porque não é sobre a criança. A criança vai ser alcançada em algum momento pela mudança dos pais, né? Então, esse autoconhecimento e essa busca é dos pais, porque a gente vem de padrões, de traumas transgeracionais, ou seja, que perpetuam gerações após geração, e que a gente às vezes nem acessa, porque está tão no automático, tão a nível inconsciente, e a gente não se dá conta disso. Então, uma das coisas que aconteceu comigo pessoalmente foi entender alguns funcionamentos que eu tinha e de onde eles vieram, para que aí sim eu tivesse a consciência e a decisão de mudar.
E se eu me pego no automático, eu me pego fazendo novamente. Então, esse estado de presença, de você se perceber, por que é que eu estou fazendo isso? E, às vezes, até de comunicar para o seu filho. Eu digo, filho, hoje a mamãe está estressada. Hoje eu preciso ficar um pouquinho. Então, assim, questão de minutos. 2 minutinhos, eu me regulo, porque eu sou adulta, tenho um cérebro formado, e volto para estar presente para o que ele precisa. E compartilhando até com as meninas recentemente, eu disse, a gente precisa ser os pais que os nossos filhos precisam, e não o inverso. Porque a criança ela não vem para suprir um ideal de filho, entendeu? Ela compensar sonhos que são dos pais, que não conseguiram, enquanto criança, se realizar, e depositam nos filhos muitos sonhos, muita idealização. Então, é um peso que se coloca sobre o filho. Filho, na verdade, ele vem para confrontar coisas que estão dentro da gente e para ser o espelho do que a gente precisa ver e muitas vezes a gente não vê. Então, é muito mais profundo do que você pegar e dizer assim, ó, meu filho tem esse problema, dá um jeito aqui, resolve isso aqui, né? Não é sobre isso. Enquanto for sobre isso, o caminho vai ser inverso, vai ser errado. Então, é um mergulho para dentro de si, para poder realmente transformar. Só para concluir, Gabi, quando você fala, foi muito bem colocado, assim, e um resumo, assim, que você fez, que esse processo da nossa história de vida, ele inicia na gestação, é exatamente sobre isso. Porque se uma criança ela é impactada positivamente ou negativamente ainda no ventre da mãe, então tudo está sendo construído a partir disso, né? Então o fundamento, o vínculo, a construção dessa ligação pais e filhos nos 3 primeiros anos é fundamental, porque a gente sabe que nós somos neuroarquitetos do cérebro dos nossos filhos. Então, a gente faz parte dessa construção. E que responsabilidade é essa, né? É muito, é bem Ô, Manu, e interessante. completando aqui, Carlos, se quiser ver, né? 2 Coríntios 12, 14. Tem assim, não são os filhos que devem juntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. A riqueza que Deus fala, que é onde está o seu tesouro, está o seu coração. Não é o que você tem. Riquezas são os bens emocionais. Né, ensina a criança no caminho que deve andar, que tem provérbios, né? Porque quando ela for mais velha, ela não vai se desviar, né? Então, tudo começa na infância. Ensina a criança, porque quando ela for mais velha, ela não vai se desviar. Então, esteja presente, dê riqueza para o seu filho, dê tempo. Hoje, riqueza é o quê? É tempo. Não é a riqueza que a Bíblia fala, não é bem materiais, né? Então, assim, os pais, como o Manu falou, os pais que têm que ter o repertório para os filhos e não os filhos para os pais. Porque como é que uma criança de 2 anos, minha gente, que não sabe nem o que é dia e noite ainda, que se eu pegar uma criança de 2 anos, jogar ela na rua, ela vai se jogar na frente do carro. Como é que a gente quer que uma criança de 2 anos, ela seja um bom filho de um adulto de 34 anos? Então, os pais, eles precisam ter o repertório para ser bons pais e não cobrar isso dos filhos, né? Lógico que quando os filhos for crescendo, vai ficando adolescente, eles vão entendendo. Mas, assim, é os pais que têm que juntar riqueza. Mas não é uma soprar de velhinhas, né? Uma coisa que eu sempre falo, assim, porque a adolescência, ela é um reflexo de uma infância vivida. Às vezes a gente pega um filho, por exemplo, de 6 anos, que é a idade do meu filho, e você vê ele ainda fazendo uma birra, se jogando no chão. Você fala assim, nossa, mas ele tem 6 anos. Se fosse uma criança de 2, eu até tolerava. Gente, mas não é um soprar de velhinha. Quando ele tinha 2, o que você fez? Pra criar um repertório de que, como eu me sinto, o que eu posso fazer? Então, assim, eu lembro dele pequenininho, apesar que foi bem difícil, porque, como eu falo, por mais que eu tive acesso a todas essas informações quando meu filho ainda estava na gestação. Então, eu fui estudando. Quando chegou aos 2 anos, assim, como assim? Eu tenho tanto conhecimento e ainda assim eu não estava conseguindo. Foi quando eu entendi que era sobre mim, meus gatilhos, né? Aquilo do não pode chorar, engula o choro. Então, meu cérebro registrou que era perigoso. Quando meu filho me fazia esse convite, meu corpo entrava nesse estado de alerta. Então, eu precisei aprender para ensinar. E se eu não tivesse assumido essa posição, né? Que eu sempre falo, é a posição que Deus chamou como mãe. Isso. E 1 Timóteo sempre fala, né? 1 Timóteo 2,15, que fala assim, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. A palavra preservada vem do grego sozo, que quer dizer restaurar-se, curar-se. Então, é algo que era de dentro para fora. Eu precisei me curar, né? Para conseguir ser uma mãe diferente para o meu filho. Então, não tem... Uma coisa que a Manu tava falando, achei sensacional, né? Quando ela fala da gestação, gente, olha, eu acho assim, o enxoval de uma mãe deveria ser o autoconhecimento antes de engravidar, sabe? Quem teve a oportunidade de se planejar para ser mãe, que a gente faz esses planejamentos, eu, no meu contexto, foi um filho planejado, depois de 6
anos de casada, né? Não fui mãe na adolescência nem antes disso. Então, eu casei, 6 anos depois veio... E eu tava ali planejando ele. Quando eu entendi, eu falei, o plano, se eu soubesse, Senhor, eu tinha planejado isso antes sobre mim para poder conseguir não me desregular tanto no momento que ele me faz esse convite. Mas eu consegui, né, diante de tudo ali, porque não é sobre o que você faz, é o que você continua a fazer. Então, muitas vezes eu precisei, como Manu traz, filho, não é sobre você, é sobre mim, que a criança, ela é egocêntrica, ela acha que tudo é sobre ela. Então, você grita, sou eu. E quando eu falo de agressividade, né, a gente pode falar daquela criança pra fora, que eu sempre falo, gente, ó, o trabalho dos pais de uma criança que se joga no chão, que faz birra, né, que traz essa agressividade, que morde, que bate, o seu trabalho é ali tá o tempo todo... Regulação emocional, né? Mas e aquela que joga pra dentro? Que adoece. E aquele filho que passa despercebido pelos seus pais. E os filhos bonzinhos, daquela criança quietinha, ela passa despercebido. Só que a gente tem essa agressividade. E pior do que explodir é implodir. E por muito tempo eu fui essa criança de implodir, eu não sou capaz, não é pra mim, nem vou mexer com isso. Tanto é que eu comecei a estudar na minha insegurança pra mim. Eu disse, nunca vou levar isso assim pro mundão. Você acha que o povo vai me ouvir? Não vai. E fui porque eu era muito pra dentro, sabe? Até eu entender que a minha voz era importante. E a agressividade, ela é natural, funcional e esperada. É isso. Não é sobre a questão... Né? Tem até um versículo assim, irai-vos e não pequeis. A questão não tá no sentimento, tá nas minhas ações. Então, se eu sinto, o que eu posso fazer com isso? E esse repertório do exemplo é que eu vou ensinar pro meu filho. Por isso que a Bíblia fala, né, sobre restauração. E aí eu pude perceber também que essa criança que é boazinha, não dá trabalho, opa, será? Vamos lá certificar que tá tudo bem com esse cérebrozinho, porque já aconteceu de chegar lá na adolescência, a mãe dizer assim, nossa, mas ele não era assim. Ele era, só que você nunca viu, que você estava ocupada demais. A criança invisível, né? Então assim, a gente tem. E esses filhos, que as crianças neuroatípicas traz muito isso, muito lindamente. Que dá esse trabalho para os pais, que bom. Dá pra gente olhar, pelo menos ele ainda tá comunicando, né? Pra gente poder olhar pra eles e criar agora um novo repertório. E não é uma soprada de velhinhas. Então, assuma a posição que Deus te chamou. Me lembrou também... Quando a Manu trouxe, assim, porque eu vou sentindo e vou trazendo, minha gente. Deus, o Espírito Santo vem falando aqui e eu vou, porque foi sobre isso. Quando eu comecei a estudar, tudo começou com um pedido de oração. E eu acho lindo, eu ia dizer, Kelly, assim, quando tu diz, Senhor, se você tá me dando esse filho, vai, Kelly, eu acho lindo quando tu fala isso. Foi, porque... No meu contexto, né, eu era uma mulher casada, 6 anos depois, mas eu tinha muito medo de ser mãe. Né? Eu sabia da importância da educação e da gente assumir essa posição. O que tem acontecido com os pais hoje é que eles têm delegado a educação dos seus filhos, e isso a gente não deve fazer. Quando a Bíblia fala, ensina teu filho no caminho que se deve andar, a palavra ensino é teu filho, e é o teu filho, que né? significa dedicar. Será que os pais estão dispostos a dedicar aos filhos mesmo hoje? Então, é esse convite. Ensino aqui no original é dedicação. Então, quando eu fui mãe, ciente disso, mas sem saber por onde ir, porque é assim, eu não sei o que fazer. Eu estava grávida e eu senti tanto medo no meu coração, mas acho que já era o Espírito Santo falando do meu propósito. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Eu nem conhecia o versículo de Tiago, né, que fala da sabedoria. Mas eu só disse assim, Pai, se o Senhor está me dando esse filho, dai-me sabedoria. Gente, eu não tinha noção do que eu estava pedindo. E eu confesso que quando eu orei isso porque eu queria ser igual a minha mãe. Porque eu também defendia que apanhei e não morri, sou quem eu sou pelo que eu recebi. E foi quando eu entendi que não. Que Deus trouxe a tua que não sabedoria. Era sobre isso. Que não é sobre violência, Senhor, né? E aí o Senhor foi me levando a lugares. Um livro chegou nas minhas mãos de forma assim... divina, porque foi uma amiga que comprou, aí veio errado da logística, porque começa assim, as coisas de Deus, né? As coisas de Deus, essa história explica Deus. Aí a amiga comprou errado, veio 2, aí, você quer um livro pra você? Era sobre o apego seguro, o poder do apego seguro. E quando eu tava lendo aquele livro, que é um livro que traz a teoria do John Bowlby, é o livro da... Julieta Franco, mas fala do John Bowlby, né? Que é um grande neurocientista que traz aí sobre o apego. E aí eu comecei a ler aquele livro e tinha uma voz muito forte no meu coração, porque eu cresci no lar evangélico. Então, por muito tempo, eu entendia os versículos, mas eu não compreendia eles a fundo. Então, existia muita dúvida no meu coração. Mas por que assim? Por que está escrito isso na Bíblia? Para mim não faz sentido. E aí passou uma voz no meu coração assim...
Ah, então é isso. Então por isso que a Bíblia fala sobre isso. Aí eu passei a ter sede da palavra, a buscar isso com mais profundidade. Estudei a Bíblia de forma autodidata, não fiz teologia como ela, mas comecei a estudar orando. Foi quando eu vim percebendo, né, os originais, que eu trago muito do que realmente significa aquelas palavras. E o Espírito Santo foi me levando ali, por isso que nasceu o projeto Criar com Jesus. Né? Foi quando eu entendi, não, aqui eu sou só um instrumento. Mas naquele momento que eu oro, o Senhor muda a minha história com o meu filho. Então, e eu falo, ainda bem que eu estudei, porque senão meu filho ia passar despercebido, seria mais uma criança que ia viver tudo isso, né? Engula o choro, porque você tá chorando, não precisa chorar. Não precisa sentir medo. Não precisa sentir. A gente não consegue lidar com os sentimentos dos nossos filhos, né? Isso. E aí foi quando eu entendi, essa história é minha. Então, assim, e me lembrou de Salmos, acho que 127 ou 107, que diz assim, mas é bem conhecido, você vai saber. Que diz que os filhos são um presente do Senhor. Uma herança, né? Uma herança. E quando a gente fala de herança, é tudo que a gente tá falando aqui. Herança é algo que eu herdo de quem? De alguém que veio antes de mim, ou de um pai, ou de um avô, eu recebi uma herança. Então, nossos filhos são essa herança que você recebeu, e aqui é a honra de um pai e de uma mãe, porque no momento que eu quebro esse ciclo e que eu digo, a partir da minha geração agora, o que eu faço com essa herança, com esse presente, e eu escrevo uma história, eu honro uma geração de avós, de pais que vieram sendo negligenciados, violentados, sofrendo inúmeros abusos, e aqui eu digo, chega, acabou em mim. Quebrar o ciclo, quebrar o ciclo. Né? E mais uma vez, as crianças neurodivergentes, elas vão fazer isso. Elas estão comunicando através das suas sensibilidades nesse mundo, e é a hora dos pais despertarem e dizer assim, tá bom, filho, é até aqui. E a gente vai escrever uma nova história e desenvolver habilidades emocionais em todos eles. O que me impressiona também é você, por exemplo, a gente tem algumas famílias aqui e logo depois do nascimento e do diagnóstico, as famílias, o pai abandona lá, né? Então a responsabilidade ela fica com a mãe. Então já é um peso de gestação, de nascimento de abandono agora. E agora de abandono. Então o que é que a neurociência explica sobre isso, hein? Como que a gente pode contribuir? O pai, a gente julga muito o pai, de fato é muito difícil para uma mãe, porque a mãe, ela é o amor de uma mãe, que é o único amor que Deus compara ao dele, né? Eu falo, o único amor que Deus cita ali, ainda que uma mãe. Então, é muito forte. Por isso que a mãe, por conta do seu amor, ela consegue permanecer. Mas o pai é um homem ferido. E ele não sabe lidar também com essa situação. E assim, quando a gente fala sobre agressividade, eu vou falar de 3 estados emocionais aqui. O congelamento, a luta e fuga e o estado de equilíbrio, que a gente chama de nervo vago, que é o engajamento social. Então, como a gente vem de uma geração, e os homens, eles foram muito feridos, porque a gente vem de uma história de educação assim, você é homem, você tem que ser forte. Não né? pode chorar, não pode sentir. Os pais mesmo, eles falam muito, qual é o sonho de todo pai? Que meu filho seja forte, né? Seja o homem provedor, não chora, seja o provedor. Só que a nossa força, ela vem exatamente do suporte emocional. Então, o trauma, ele não é o que você passa. Ele é o que acontece dentro de você, pelo que você passa. Então, a vida, eu sempre falo, a vida é dolorosa. Meu filho vai passar por inúmeras situações que eu não vou poder intervir, mas eu sou o porto seguro dele. E é Isso sendo é esse suporte, a ciência traz, vou falar bem técnico, mas os profissionais vão entender. Quando a criança, por exemplo, ela passa por uma situação adversa na infância, um trauma, e eu tenho esse suporte emocional, eu consigo formar bainhas de mielinização nesse cérebro, que é onde está a nossa resiliência. Ou seja, se eu quero criar um filho forte, eu vou precisar trazer suporte. Então, o meu filho chora, ei, amor, tá tudo bem chorar, eu tô aqui, eu sou seu porto seguro. E quanto mais acolhimento eu dou, mais repertório de que, opa, eu tô seguro, opa, eu tô seguro. Isso vai criando, e o choro vem cada vez menos, porque ele vai sentindo essa segurança dentro dele. Então, aqui tá a nossa força. E os homens não tiveram isso de hipótese alguma. E aí, o que acontece hoje? Porque Criado na base da lapada mesmo. Isso. Apanhei de tudo que é jeito. E aí eu tenho certeza que na sua infância... E ainda tinha assim, engula o choro. Não chore, não. E aí na sua infância, o que aconteceu, né?
é assim, eu tô no modo luta e fuga. Então, a criança, ela tá lá tentando sobreviver. E ela vai comunicar através do comportamento dela. Através da agressividade. Eu tô lutando, eu tô gritando, eu tô chorando. E o tempo todo eu tô sendo punido por isso. Eu vou apagando, eu vou anulando. O estresse tóxico, como a Manu traz lindamente, ele vai lá pra cima. E o que acontece com o nosso corpo? Ele congela. Porque se ele permanece ali, eu vou morrer. Então, o corpo, ele é muito inteligente. Quando a gente vê essa resposta, né, de sobrevivência nos répteis, que eles congelam. E a gente, como mamífero, a gente tem um cérebro trino. Então, se eu passo por um estresse tóxico muito grande e tá pesado demais para lidar com isso, então eu vou fingir de morto para sobreviver, né? Assim que a natureza Kelly, faz. mas também tem o congelamento e tem a luta e fuga. Então, Porque o luta e fuga é a mente que não para. Aquela criança que está insegura, está hipervigilante, está em alerta. então, mas ela essa sabe que o ambiente é criança, inseguro, né? Se ela não é. consegue relaxar. Que o TDAH, geralmente, ele vem de uma mente que não para, da criança... Tem 2 tipos de TDAH, porque tem o TDAH de crianças e adolescentes jovens, né, adultos, que estão também nesse estado de congelamento, que é um estado que a gente normalmente, como eu falei, tá congelado, o nome já diz. É o momento que eu como mais. Sabe quando você parece que a vida tá passando e você não tá vendo? É a fome emocional. Que tanto faz você tanto sair, faz, é porque fica não em é casa, pra mim, ficar no quarto. Muitos jovens que não geração do quarto, é. que aprendeu ali a ser invisível. Ser invisível por Na quê? escola mesmo, eu aqui na escola, né? Uma coisa que minha mãe sempre recebia de mim, ela dizia assim, que parece que a Kaline tá no mundo da lua. A professora falava comigo e eu tava assim, ó, tipo, não tô aqui. Por quê? Porque eu já tinha desistido de lutar, né? Dentro do meu contexto familiar, minha mãe deu o melhor que ela sabia, o que ela podia, mas eu aprendi muito cedo que não adianta eu lutar, então eu preciso parar aqui e eu vou aceitando, só que aí esse estresse continua aqui dentro, tá? Enquanto a gente não olhar para isso, vai continuar. Por isso que vem as doenças como depressão, que é a doença para dentro, inclusive o câncer também, Isso. que é uma doença que vem. Tem livros já que mostram Se eu não jogo para fora a doença como linguagem, né? Eu jogo para dentro. Então os homens têm feito isso. Por eles receber tudo isso, eles já nem estão mais lutando. Eles congelam. Meu marido mesmo uma vez chegou e disse assim: eu prefiro não lidar com isso porque eu já perco a cabeça, já fico com raiva e eu vou fazer besteira. Então, aí ele congela. Simplesmente apaga. Sabe? Então é sobre isso. Por isso que muitos homens diante, né? Porque quando vem uma criança fazendo esse convite para os pais, que é os dois, o homem no seu estado emocional congelado, já não luta mais há muitos anos, o que ele faz? Ele sai de cena. Foge, né? E aí essa mãe continua ali nesse estado emocional. Por isso que eu falei aqui no começo, né? Emoções a gente não controla, a gente regula. E a criança, ela nasce com esse convite. Eu tô aqui, preciso que eu me leve essa segurança. Se essa família não tá nesse estado de equilíbrio emocional, ela vai entrar no caos junto com a criança. Então, eu preciso ser esse guia, onde eu vou pegar a mãozinha dele e dizer assim, vamos, filha, aqui você tá seguro, permitir que ele chore, que ele faça. Eu sempre falo, gente, não é sobre deixar a criança chorando, mas é permitir que sim, que ela chore estando ali, eu tô aqui com você. Não é assim quando um amigo chega pra gente e a gente oferece um ombro, e ele fala assim, eu só queria um espaço mesmo. O Senhor não fala sobre isso, venham a mim, vocês que estão cansados e aflitos, eu vos aliviarei, que a gente seja esse alívio somente. Eu não vou mudar a situação, mas eu posso ser esse alívio na tua vida, entende? A gente estava ali agora no meio do culto, antes de vocês chegarem, e foi feita a oração inicial, e uma criança atípica pediu para cantar. E assim, aí olharam para mim e tudo, eu falei, aí levaram, vocês vão ver depois no vídeo. Eu pensei assim, eu digo, esse momento foi um momento de gatilho, né, para ela, mas positivo, né? Ela queria cantar. E ela cantou. Achei assim muito, muito legal. Muito bom. E a mãe teve a sensibilidade, o terapeuta estava do lado, teve a sensibilidade e disse, vamos botar. Porque quem sabe não faz parte do tratamento. Isso. E ele pode Né? ser quem sabe. E esse suporte terapêutico, ele é sistêmico. Ele não é só da família, ele é da escola e ele é desse trabalho multidisciplinar. E era nesse título que eu queria entrar agora. Por exemplo, qual o tipo de comunicação deve existir entre a escola, a família e o profissional de saúde? Eu acredito assim que essa integração, que não é só um pilar, mas são esses 3 integrados, né, e em sintonia, que vão fazer a diferença na vida dessa criança, porque a escola é um ambiente de cuidado, ela é um ambiente protetivo, mas eu vejo que muitas vezes ela não está
preparada para lidar com tantas demandas de crianças neuroatípicas. Então, essa falta de preparação suficiente, se é isso que a gente pode chamar, compromete esse desenvolvimento integral da criança. Porque, por exemplo, se você trabalha na base, na primeira infância, a neurodiversidade, com histórias, com conteúdo lúdico, então essa inserção de crianças neurodivergentes num ambiente de crianças típicas, ele já vai sendo familiarizado, já vai sendo inserido. Então, torna algo natural, algo até né, do processo acadêmico mesmo, e você trazer as famílias de crianças neuroatípicas e de crianças típicas para conversarem entre si, proporcionar esses momentos, porque às vezes a palestra é direcionada só para pais de crianças atípicas e de crianças que não comparecem, não são convidados. Então, essa junção, né, essa comunicação, ela tem que ser muito alinhada. E tem como fazer alguns ajustes. A criança atípica, ela tem essa superexcitabilidade ou hipersensibilidade, né? Sensorial, auditiva, visual. Então, assim, fazer algumas adequações para ela se regular emocionalmente, às vezes uns ajustes na sala de aula, né? Com rotinas visuais que ela possa ver, e essa previsibilidade que é essencial, ela diminui o fator de ansiedade, porque a criança sabe o que está por vir. Então, isso minimiza essa angústia, essa ansiedade, né? Um ambiente de regulação emocional é muito importante, porque são crianças que desregulam com certa facilidade. São muito sensíveis, E daí o papel fundamental do pai, da mãe ou do professor. Porque se ela precisa disso para ela voltar para o estado de calma, quem vai ser a referência vai ser o adulto. Ela vai modelar como esse adulto aceita ou recrimina o que ela sente. Então, se ele aceita, ele diz, é legítimo o que você sente. Entendeu? Eu entendo que é difícil, ele valida, ele acolhe com calma, ela automaticamente ela vai ter o pico, mas depois ela volta para esse estado de calma. E isso é uma construção emocional que não se dá do dia para a noite, é um processo. Mas ela tendo uma referência positiva e saudável, faz toda a diferença, né? Então, assim, eu acredito que tem que ser feito um trabalho muito grande ainda, porque, como eu disse, é sistêmico, não é só das terapias, não é só da escola, não é só da família. Começa na família e se estende para todas as outras áreas. Mas é bom começar a conversar, porque traz a consciência. O que é que pode ser feito aqui para melhorar, para que essa criança seja vista, né? Então, essa coisa da neurodiversidade ser tratada desde a infância, eu acho bem importante, assim como eu falei com as meninas, a educação sexual infantil para a prevenção do abuso sexual tem como ser trabalhado, porque informação é proteção, né? Então, É um tema difícil, né? É um tema difícil. Delicado, né? Delicado. Difícil não, delicado. Mas é importante. Exato. Eu fico pensando, quando a gente para analisar, por exemplo, essa falta, né, do pai ou da mãe, e aí as famílias direcionam toda a responsabilidade para o colégio, para a instituição. E a criança, ela é a que mais sofre, não tem nada a ver com isso. Isso. Ela é a que mais E sofre. a que mais precisa, E a que né? mais E a que mais precisa. E a que mais é afetada mesmo, né? Eu tô dizendo isso porque a gente tem essa vivência, né? Tem mães que elas fazem de tudo para não ter o diagnóstico. Ela sabe, mas ela não quer o diagnóstico. Porque ela sabe que a partir do momento do diagnóstico muda tudo. Enquanto ela não sabe, aí ela faz vista grossa. E da mesma forma o pai. Já houve casos até da família ser bem agressiva pelo diagnóstico. É impossível. A Não, não é. negação, você fala. A negação. Então, é impossível. Não, não é impossível, não. É a realidade. Não, mas qual a base? A base analítica. Os profissionais fizeram, laudaram todos eles aqui. O Neuro tá aqui para dar o laudo. Não, mas não pode. Pode. Isso é uma realidade. E tem um outro extremo das pessoas que no laudo acreditam que o laudo por si só vai justificar, quase que um rótulo, porque quando você olha para a criança só como um laudo, você deixa de olhar para ela como um ser integral, porque ela é um ser humano, ela tem uma condição, tem um espectro, mas assim, ela tem várias necessidades que precisam ser vistas e supridas, além desse laudo aqui. O laudo é mais para você fazer todas essas terapias,
você levar para a escola e tem um pacote, né, que esqueci agora o nome, que é para essa assistência, né, no ambiente escolar. O tempo é diferente, os ajustes que vão ser feitos, mas assim, se você resume também uma criança a um laudo, é muito perigoso. Então, esses dois extremos que você fala agora da mãe que não quer, ou daquela que acha que a criança é só aquilo, acaba privando ela do que ela realmente, de fato, precisa, né? Desse olhar amplo, porque eu acredito que tem como ser feito, ser trabalhada toda uma assistência, e até a nível público mesmo, principalmente de cuidado da saúde mental dessas mães. A gente participou de uma roda de conversa e acolhimento que mexeu profundamente comigo. Foi bem impactante, porque a gente viu o nível de sofrimento delas. É como se fosse um grito de que eu não estou mais suportando isso e não tem quem olhe por mim. Eu não tenho ninguém por mim. Eu tenho 1, 2 ou 3 filhos e eu já não sei como lidar, e eu estou adoecida. Eu estou falando assim, resumindo as falas, e quase que unânimes. Então, muitas delas, às vezes, até batiam. Então, assim, você olha e você vê, essa mãe precisa de cuidado. E esse filho também precisa, né? Porque... Eu tenho como conceito, né, de vida ser uma voz para o autismo. Né? Deus colocou isso no meu coração. E há cerca de 3 anos eu venho. Mas é muito difícil. Por exemplo, a gente tem hoje aqui 100 famílias. Quando fazemos uma roda de conversa, vem 10. Era para estar 200 famílias aqui. Isso já diz muito, né? Assim, porque eu acredito que o tratamento coletivo, conjunto, a informação coletiva, né? A roda de conversas tem particularidades no seu filho que não tem no dela, tem no dela que não tem no dela, e assim vai, e você vai compartilhar. Então, eu ainda acho que é conceitual. E eu vou dizer uma coisa a você. No meu prédio tem uma pessoa também que trabalha com autistas, e ela disse pra mim, Gabriela, que ela pediu pra eu dar uma palestra pras mães, e ela falou assim pra mim, Gabriela, o difícil são as mães irem. Aí foi quando. Aí eu falei, eu disse, o difícil são as mães. Então, assim, não existe culpados, né? A gente, como Manu, como o Kelly falou, a sobrecarga é tão grande que elas não conseguem olhar para si. Então, é como se elas estivessem ainda no ponto cego. E então, se elas não conseguem olhar para si, elas não estão conseguindo enxergar aquela criança e o que ela de fato precisa. Então, muitas vezes a gente ali está misturado autismo, trauma, dor, uma criança que, como ela disse, está congelada no trauma, aprendeu a congelar, aquela criança calada que ninguém nem escuta a voz, então é o autista que ele aprendeu a se desligar, né? Como ela disse, o diagnóstico é importante, mas a gente tem que saber realmente que, de fato, a gente não consegue separar do que é uma criança que está em profundo trauma, em profunda dor, através do ambiente que ela está refletindo. Então, ou ela está na luta e na fuga, que é na agressividade. É uma criança que elas sentem mais as crianças atípicas do que as crianças típicas. Então, elas são um convite para a sociedade hoje do boom da saúde mental dos adultos. Então, não, meu Deus, hoje tudo é autismo, hoje tudo. Sim, as crianças, elas estão refletindo na sociedade que elas vivem. Então, as crianças, elas são as partes sensíveis do mundo. Então, é através das crianças que o mundo precisa acordar. Né? As crianças, elas estão gritando através dos diagnósticos. Para um pouquinho. A pandemia veio, né? O mundo parou. Então, assim, e depois voltou, acho que voltou muito pior. E aí as crianças estão dizendo de novo, o mundo precisa parar. Não é parar, mas o mundo precisa desacelerar. E as pessoas sempre estão ocupadas, sempre estão com pressa, sempre estão sem paciência para as crianças. E as crianças estão gritando, né? E tem algumas mães que conseguem parar. Outras que estão seguindo o fluxo, ainda que estão anestesiadas, ainda que estão com muita dor. No meu ponto de vista, assim, a verdadeira inclusão é a gente olhar para essa mãe. Porque quando ela nega o diagnóstico, ou quando ela coloca tudo na conta do diagnóstico, há um profundo sofrimento, há um medo também. Isso. Porque a mãe que nega, ela sabe que a partir daquele momento o filho também vai sofrer inúmeros preconceitos. E ela fala, não quero que as pessoas olhem para o meu filho como diagnóstico, sabe? Então, assim, é algo assim profundo, é uma informação que chega
há poucos. Então, os professores, a escola sai, por exemplo, um professor sai hoje de um curso de pedagogia sem entender verdadeiramente, Isso. e era para ter uma preparação para isso. Que são educadoras parentais, dizem isso, que a gente conhece vários pediatras. E psiquiatria também. Também, é uma informação que chega a poucos, infelizmente. Psicologia também, eu acho que tem que ter uma cadeira de educação parental, né? Porque a gente não sabe como é que lida nessa parte, dessa repertório emocional. Que é o mais importante, que é o que a gente está vivendo. O repertório emocional e mental é o que gira, o que está girando o mundo, né? O que gira, né? E que as pessoas negligenciam essa parte que é tão importante, né? E assim, o desenvolvimento dessas crianças, ela vem através da conexão. Não tem terapia, não tem, se não houver um vínculo, se não houver conexão. Isso que você trouxe, né, do que houve, por que foi bom? Porque ela se sentiu acolhida, conectada, foi através do canto que ela colocou tudo pra fora ali de forma linda, e muitas vezes a gente como adulto não dá espaço para esse sentir dessas crianças, Isso. né? Então... E elas ficam sobrecarregadas, né? Também. Ela se sentiu muito incluída, né? É. Bom, gente, eu acho que o papo tá muito bom, É. né? E eu acho que a gente transcorre aqui até... Se deixar? Mas eu tenho meu diretor ali que tá já olhando para mim. Então a gente já passou aqui do horário, mas o papo é muito bom. Eu acredito que podemos fazer isso mais vezes, né? A gente trazer alguns pontos, principalmente quando for pontos que estão gritando na sociedade, e a gente vir para esclarecer. Então a gente está chegando ao final do nosso programa. E aí, geralmente, o que é que eu faço? Eu convido os convidados. Eita, eu convido os convidados. Eu convido para que vocês façam um fechamento, né, de 1 minuto, 1 minuto e 30. No nosso caso hoje, como o tema é autismo na escola, o que é que você poderia dizer para as famílias que estão nos assistindo, nos ouvindo? Qual o conselho, né? O que é que a gente poderia dizer para agregar na vida dessas pessoas? E aí a gente vai deixar uma mensagem, né? Então esse momento é de vocês, é um momento de fechamento. Fiquem à vontade. Quem começa? Eu. Vai, Gabi. Não, a minha mensagem é o seguinte: famílias, pais e mães, o fundamental da vida da criança é o lar. É no invisível que o visível é diagnosticado, né? A criança, ela vive no dia a dia o invisível que ninguém vê, mas o comportamento é mostrado no visível. Então, assim, o invisível é o importante, é o essencial, né? O essencial na criação dos filhos é invisível aos olhos. Então, é entre 4 paredes do lar. É no dia a dia que aquela criança ela vai ser lapidada, que ela vai ser restaurada e que ela vai ter um desenvolvimento para florescer melhor. A escola tem o papel, a igreja tem o papel, mas o papel principal é os pais, é a família. Então, assim, a família tem total diferença na evolução da criança. Vamos dizer que a família é 60% é a família e os outros restantes é a escola e a igreja. Então, não deixe de fazer o papel de vocês. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que criação de filho é difícil, porque criação de filho não é sobre o filho, é sobre a gente. Então, a gente entra em confronto com nossas dores, com aquela criança interior que estava lá ferida. Mas, assim, você quer uma criança curada, se cure primeiro, né? Deus tem falado muito no meu coração o seguinte: eu não quero crianças transformadas, eu quero pais curados e mães transformadas. Lindo, né? Boa. Ai, que coisa linda, né, Gabi? A mensagem que veio no meu coração, para finalizar, é cuidar de quem cuida. Então, assim, nas minhas orações é sempre assim, né? Que o Senhor dê sabedoria aos pais, que o Senhor cuide dessas mães, muitas vezes nesse contexto tão sobrecarregadas, tão invisíveis também. E quando chega um educador parental para falar, né? Muita gente chega para mim assim: ai, Keline, faço o quê? E o primeiro passo, porque a gente não vai conseguir caminhar se não for cuidar de quem cuida. Então, é olhar para nossa história, olhar para a gente, sabe? Muitas vezes precisar sair de cena na hora do caos e buscar. Eu creio, sabe? Em homens também que vão ser transformados, porque também são pais feridos. Mas Deus sempre coloca alguém na nossa vida, sempre. É um amigo, né? É um pastor, amigos mais chegados que irmãos, e até mesmo é uma mãe ou é um marido,
né, para ser esse suporte para essa mãe. Então, é a gente poder criar essa rede de apoio, sim, que uma mãe precisa, é a gente olhar para ela. Então, sempre que eu tô dentro da minha casa, né, e eu vejo meu filho, eu olho para mim, eu faço, opa, é sobre mim, vem cá, peraí, deixa eu cuidar aqui dessas emoções para conseguir dar conta lá. Então, esse, para mim, é o ponto mais importante, é cuidar de quem cuida. Amém. Bom, Manu. então, aproveitando a tua fala, que seria alinhada muito com o que eu penso, não tem como a gente olhar para a criança sem olhar para essa mãe antes, sem nutrir essa mãe do que ela precisa, né, desse suporte emocional, dessas questões que estão guardadas e às vezes até ela própria não sabe, né? Tá ali, foi passado de geração a geração. E para que ela se torne uma mãe que esse filho precisa, ela precisa antes olhar para dentro. E isso sozinha fica mais difícil, né, mais desafiador. Mas eu acredito nesse suporte e, assim, se eu puder deixar um conselho diante de uma roda de conversa que a gente participou, mães de crianças neuroatípicas, vocês podem ser uma rede de apoio entre vocês. Né? Vocês podem se apoiar com a palavra, com o desafio, com o depoimento, enfim, vocês se apoiam porque o contexto de vida é muito semelhante. Os desafios, eles são parecidos. Então, assim, às vezes não vai ter o marido, né? O marido enfim, saiu de casa, essa paternidade afetiva, ela tá tão distante e que deveria ser algo natural, mas assim, você pode muito se você não estiver sozinho, né? Mas Deus acima de tudo, porque Deus renova nossas forças todos os dias. Amém. Então, é sobre isso. E a gente vê você, né? Nós três, nós vemos vocês. Eu te vejo, mãe. Um Amém. abraço. Amém. Bom, gente, esse foi mais um Conectados com a Palavra de hoje. É importante a gente entender que a escola, ela não consegue atender a todas as necessidades das crianças com autismo. Assim como também as famílias, elas precisam entender que a escola não consegue e elas também não conseguem fazer tudo sozinho. Agora, com essa união entre escola, família e, em alguns momentos, grupos terapêuticos, aí sim se torna uma base sólida. Porque a nossa defesa, ela é uma defesa que ninguém caminha sozinho. Então que você guarde isso no seu coração, ninguém caminha sozinho. E essa parceria, ela abre portas para que nós, como sociedade, tenhamos crianças dignas, seguras e se sentindo amadas. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo programa. Meninas, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.